Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí às nossas videoaulas, hoje a gente vai abordar o conceito de plantation, que na realidade é o conceito interno às produções agrícolas do Brasil, tá? Não é exclusivo do Brasil, na verdade é um modelo produtivo, vai aparecer nos Estados Unidos, nas Antilhas, e você tem a vinda desse modelo específico, pelo menos uma experiência em pequena escala produtiva com os portugueses das ilhas da Madeira e dos Açores. Eu já até cheguei a comentar isso em sala de aula. Basicamente, o que a gente vai ter? Você vai ter 4 características que associadas vão gerar esse conceito da plantation. Quais são elas? Vamos analisar de uma por uma. Então, primeira vai ser a monocultura. Em relação à monocultura, a gente tem que pensar no seguinte: que produto era aquele que era mais valorizado em determinado momento histórico fora do Brasil, tá? Então, a gente já sabe que Portugal escolhe a produção de açúcar na colônia brasileira porque era um produto de alto valor agregado na Europa e ele conseguiria um retorno muito grande por esse produto. Qual é o efeito disso em relação à colônia? A produção do açúcar vai drenar os fatores de produção, certo? Para a produção de açúcar. Que são os fatores de produção? Terra, capital e mão de obra, tá? Todos esses elementos vão acabar voltados prioritariamente para a produção do açúcar. Esse conceito fundamental, ou seja, é quase lógico dentro da economia você ter essa dedicação desses fatores de produção àquele produto que te dá mais retorno. Então a monocultura vai aparecer em que momento? Vai aparecer no momento em que o produto que vai trazer maior retorno para o proprietário de terras ou o posseiro das terras vai ser aquele mais valorizado lá fora. Portanto, ele vai se empenhar mais em produzir grandes quantidades desse produto do que outras produções, tá? Essa questão da monocultura, ela sofreu variações com o passar do tempo nos estudos históricos, mas nós abordaremos isso mais à frente para primeiro assentar esse conceito e depois a gente desenvolvê-lo de outras formas, tá? Segundo item que compõe a plantation seria o latifúndio, tá? O que é o latifúndio? É uma grande quantidade de terras, uma imensa quantidade de terras dedicada à produção do produto rei, daquele produto que tem alto valor agregado fora do Brasil, né, ou fora da colônia, certo? Então, o latifúndio vai estar no gene da produção agrícola brasileira. Por isso que existe uma permanência tão grande, ou por isso, ou por ter durado tanto tempo essa prática de doação de sesmarias com a concessão de extensas áreas para serem cultivadas, ela permanece nas práticas agrícolas brasileiras durante séculos, tá? Então, monocultura e latifúndio, grandes extensões de terras dedicadas ao cultivo daquele gênero supervalorizado. Terceiro item, mão de obra escrava. Então, você vai ter como mão de obra dentro da plantation a utilização de mão de obra escrava, no caso brasileiro, majoritariamente negra africana, certo? Então, quando você pensa em plantel de escravos no engenho, nos engenhos nordestinos, você está pensando em majoritariamente mão de obra africana negra. Existem alguns estudos que buscam mostrar que existe marginalmente a utilização de mão de obra africana, a permanência da utilização de escravidão indígena. De novo, é útil para a gente primeiro assentar o conceito para depois desenvolver e entrar em debates historiográficos que nos mostrem quais são as evoluções de acordo com as pesquisas
de tal ou qual historiador, tá? Então, para nós, é sempre bom lembrar, mão de obra majoritariamente negra, africana, na plantation. Por último, quarto item da plantation, a gente vai trabalhar com a produção voltada para o mercado externo. Por quê? É de lá que vem o dinheiro para a produção desse item. Então, a ideia é, no caso da colônia brasileira, Portugal definia que produto é que ia ser produzido, qual era o produto rei, porque ele enxergava o interesse na hora de vender esse produto com alto valor agregado, e parte desses capitais voltavam para a colônia e se concentravam na mão do proprietário de terras. É por isso que, por exemplo, na sociedade colonial, você vai ter demarcadamente dois estratos: o dos senhores, donos de terras e homens, e o dos escravos, que era aquele que eram despossuídos. Então, note que, de novo, neste quesito, vão haver avanços nos estudos que mostram uma variação nesse tema. Mas, de novo, nós vamos ficar... que variação? Só para a gente só para não deixar isso solto no espaço. A ideia é que lá atrás você considerava apenas esses dois estratos na sociedade colonial. Você reduzia tudo a isso. Quanto mais avançaram as pesquisas, mais você pôde ver que existem outros segmentos que fazem parte dessa estrutura social colonial. Homens livres pobres, homens livres e assim por diante. Então, de novo, vamos assentar agora o conceito original, que é da existência desses dois estratos, senhores e escravos, mas não vamos cair na armadilha de simplificar a sociedade colonial como só havendo senhores e escravos, tá? A gente já sabe, pelo vídeo da produção açucareira, que existiam no processo produtivo do pão de açúcar utilização até de mão de obra especializada nas casas de purga, por exemplo, certo? Então, a gente não pode cair nessa armadilha de simplificar a sociedade colonial, mas a gente pode considerar que existiam, de fato, inegavelmente, esses dois estratos, esses dois grupos sociais na colônia, tá bom? Então, isso permite que a gente aprofunde as coisas a partir de uma análise mais geral dessa sociedade, da sociedade açucareira, e depois passe a falar da crise do sistema produtivo açucareiro, tá bom? Então, um abraço, até a próxima, deixe o seu like, aperte a notificação aí para você ser comunicado dos novos vídeos e mande as suas dúvidas, comente para eu saber sobre o que é preciso criar mais vídeos, tá bom? A intenção é melhorar cada vez mais, então eu estou me esforçando para tentar tirar os vícios de linguagem que são tão comuns aí, tá bom? Então um abraço, até mais, tudo de bom. Tchau, tchau.